Funcionário que chega pra você reclamando que tá trabalhando demais, o que é que você faz? Pô, não faço nada, porque geralmente não chega pra mim. Mais numa situação em que chegue. Eu ia entender a situação, porra, entender o que tá acontecendo, entender como que eu posso apoiar, eu ia entender se é um problema de priorização de atividades, se é um problema de falta de recursos para que ele possa fazer aquilo que precisa ser feito. Eu ia entender a situação, acho que não tem uma regra que dá pra cagar e falar, o cara que reclama, que chega pra mim reclamando que tá trabalhando demais, o que você vai fazer? Eu não sou coach de internet pra ficar sendo categórico com todas as coisas. Acho que cada situação exige um comportamento diferente, pô. Como que você lida com um funcionário que é braço curto? Eu acredito que a cultura, ela protege tudo na sua empresa. Então, por exemplo, eu tenho um grande valor de todas as empresas que eu toco, que é o quê? Eu acredito que a gente tem que beneficiar os bons. A gente constrói um monte de regras dentro de uma empresa, geralmente, que é para impedir que o cara seja braço curto, ou que isso, que aquilo. Só que a partir do momento que a gente cria um monte de regras dentro da empresa, o que a gente faz? A gente acaba punindo as pessoas boas que usariam ou usufruiriam ou que usariam ou teriam benefício de algumas outras questões que aqueles processos poderiam impedir. Então, por exemplo, se eu tenho uma cultura muito forte, o cara que é braço curto, ele é expulso pela própria equipe. Por quê? Se você tem uma equipe boa, com uma cultura boa, quem destoa daquela cultura, o time expulsa, o time repele. Então assim, pô, imagina que você faz parte de um time, vamos supor, ó, você faz parte de um time de futebol. Aí você tá vendo lá os caras dedicados, os caras chegando cedo pra treinar, os caras fazendo tudo, os caras se matando pra ter resultado. E aí chega um cara, começa a chegar atrasado, ou começa a não querer treinar e não dá resultado nenhum. Naturalmente aquele grupo, ele vai expulsar aquele cara pra falar, não, cara, você tá prejudicando aqui, você tá atrapalhando, não tá legal. Então, pra mim, a cultura, ela não só protege o resultado, mas ela protege com o clima para que você tenha o melhor time possível e dificuldades como, o cara tá enrolando, o cara é braço curto, o cara tá dando migué, isso naturalmente a cultura vai afastar. O que você avalia na hora de contratar um funcionário? É muito difícil você fazer uma contratação nova, porque no fundo é quase como uma aposta de que a tua interpretação sobre o que você está vendo ou que o outro está mostrando, de fato é real. Então sempre quando eu vou contratar alguém, eu gero um estresse na relação. Se esse alguém for reportar direto a mim. Porque assim, vou te contar uma história. Eu tenho um time grande comercial e recentemente a gente precisou promover alguns líderes a coordenadores. Então, pô, tô falando que eu tenho um time comercial, sei lá, de quase 200 pessoas. E naturalmente para a organização já tinha um nível de gerência, os coordenadores, alguns subiriam para a gerência e eu precisaria resolver esse meio do caminho. E eu reuni todos os líderes comerciais que eu tinha na época, eram uns 10 mais ou menos, e eu precisava de 3 coordenadores. Então, o caminho natural é que esses 10 deveriam estar aptos ou próximo a estarem aptos para que eles pudessem ser promovidos ou que eles talvez tivessem interesse. Eu reuni eles 10 e eu falei, bicho, eu preciso qualificar quem vai chegar nesse lugar minimamente. Qualificar pela competência, todos aqui têm competência muito parecida. Então eu reuni os 10 e falei assim, olha só, a gente tem 3 vagas para coordenação aqui e todos vocês vão poder se candidatar a essas 3 vagas. Mas deixa eu contar uma coisa. Essas vagas, elas vão se reportar quase direto a mim. E bicho, eu não vou ter problema de te ligar de madrugada, eu não vou ter problema de te ligar de final de semana. Se você tiver de férias e eu achar que você tem que voltar para trabalhar, eu vou te ligar. Eu vou ser tipo assim, eu vou ser um inferno na tua vida, eu vou fazer da tua vida um inferno. Você vai ter que trabalhar pra cacete, não necessariamente você vai ganhar mais por isso. Então assim, eu desvendi a vaga. Por que eu fiz isso? Porque eu vou ligar pro cara de madrugada ou isso, aquilo? Não, bicho, dificilmente eu vou fazer isso. Mas eu prefiro criar uma expectativa negativa para que quando aconteça eu já deixe, ele não possa reclamar para falar, pô, mas tá me ligando. Eu te disse no momento que você se candidatou a essa vaga. É óbvio que eu não vou fazer isso, eu não sou babaca. Mas se chegar em determinado momento eu precisar ser um pouco mais enérgico, eu vou ser enérgico. Mas quando eu faço isso, o que eu filtro? Eu filtro quem está alinhado a esse comportamento que eu espero para aquela vaga. Então, de 10 pessoas, sei lá, 5 já deixaram, falaram, cara, tá tudo bem. E aí no final eu falei, e olha só, se você decidir não se candidatar a essa vaga, tudo bem, não veja isso como demérito. Veja isso como, putz, eu não quero isso para minha vida e tá tudo certo, não tem certo e errado, entende?
E aí, pô, metade já desencanou ali e eu falei, pô, legal. Então metade já tem clareza daquilo que não quer e tá tudo certo. Então, para mim, quando eu entrevisto diretamente as pessoas que se reportarão ou a mim ou próximo a mim, eu gosto de fazer esse teste de validação do deixa eu ir para o extremo e entender o comportamento. Por quê? Porque se eu entendo o comportamento. Uma das coisas que a gente mais trabalha aqui, eu preciso que esse cara tenha sangue no olho, eu preciso que esse cara ele tome a frente das coisas, porque a competência técnica, ele vai aprender. Eu vou desenvolvê-lo. Com inteligência artificial hoje em dia, então, isso é mais fácil ainda. Então, eu preciso que essas pessoas estejam aderentes ao comportamento e o sangue no olho que eu preciso para algumas vagas. Então, a maneira como eu testo é essa. Eu sou bem provocativo nessas questões, porque se o cara não topar aquilo, se ele não estiver disposto a passar por aquele trabalho, por aquele esforço, está tudo bem. Só que aí, provavelmente, nós não funcionaremos juntos. Boa, muito bom você falar isso. Agora surgiu uma dúvida. Qual que é o pior tipo de funcionário para você? Aquele que reclama. Porque, olha só, ninguém é obrigado a fazer nada. A partir do momento que eu te fiz uma proposta de trabalho, nessa proposta de trabalho não tem amarrado ali no final que assim, ó, você tem a obrigação de ficar comigo pro resto da sua vida, senão eu vou te matar no meio do caminho. Não existe essa obrigação. Então, olha só, se você está num ambiente onde você não quer estar, onde você não gosta de estar, sai. Porque assim, das duas uma, olha só, você está num ambiente que para você é ruim, você está num ambiente onde você se sente desvalorizado, você está num ambiente onde você não concorda com a cultura, você está num ambiente onde você não concorda com as pessoas, você está num ambiente terrível para você. Então o que adianta você ficar reclamando? Reclamar vai resolver? Não, bicho, porque a maior parte das reclamações você não faz nem para... Esse cara não vai nem fazer para quem pode mudar alguma coisa. Ele vai reclamar para o parceiro de trabalho dele. E o parceiro de trabalho dele pode fazer alguma coisa? Não, porra. Então, assim, bicho, você tem um livre-arbítrio. Tome a decisão. Então, tá reclamando? Tô insatisfeito, tô isso, aquilo. Vai pro trabalho, pô. Mas monta uma empresa. Tome a decisão. Saia desse lugar de vítima, de reclamão, não, mas que empresa ruim, que isso, que aquilo, isso é injusto, isso é a tua vida. Você tá perdendo um tempo num ambiente ruim e que você passa boa parte da sua vida naquele lugar. Então, assim, já que tá ruim, sai. Para de reclamar. Sai, toma atitude, toma decisão e muda. Mas se o cara trabalha com você porque ele precisa do dinheiro? Aí é pior ainda. Porque, olha só, quem deveria se dedicar mais a um trabalho no sentido de faltar ou de dar mais gana ali, do tipo, putz, eu dependo disso aqui, logo eu vou fazer o meu melhor para garantir o melhor nisso aqui. Quem precisa muito. Quem precisa muito. Então, se o cara precisa muito daquilo, a ponto de ele ter um medo gigante, aí, bicho, esse principalmente, ele tem que encarar aquela situação de um jeito diferente. Então, assim, negão, vai ficar reclamando? Tá tudo certo. Só que saiba que essa reclamação não vai mudar nada. E você, nesse caso aqui, tá precisando disso. Então, bicho, encara pelo motivo que você tá aqui. Não só para ficar reclamando, porque senão vai ficar ruim para você, vai ficar insustentável, vai ficar um clima de merda, você só vai perder tempo da tua vida. Quando é um funcionário muito bom, só que esse cara reclama muito, você tenta corrigir? Ele não é muito bom. Porque assim, alguém que seja muito bom não é só avaliado pela parte técnica. Então, vou te dar um exemplo de futebol que acho que fica mais claro um pouco isso. O que adianta você ter um cara que joga igual ao Neymar, mas que não tem preparo físico, não se compromete com o time, só chega atrasado e no dia do jogo chega bêbado para trabalhar? É ruim. Não adianta nada aquela competência técnica dele de saber jogar futebol. Então, uma pessoa boa, ela não é avaliada só pela competência técnica. Ela é avaliada por uma série de aspectos. A competência técnica, óbvio, é importante e é uma delas. Mas ela só não garante posição de ninguém, ela só não garante resultado de ninguém e ela só não garante manutenção em lugar nenhum. Então, por exemplo, se a pergunta que você fez e como é que você faz quando a pessoa é boa e ela só reclama? Então, ela não é boa. Ela pode ser competente tecnicamente, mas não quer dizer que ela seja uma boa funcionária ou um bom membro de equipe. Você prefere contratar um cara que é tecnicamente ruim e tem uma boa postura ou um cara que é tecnicamente bom e tem uma postura ruim? Por que precisa ter essa dicotomia do ou isso ou aquilo? No fundo, o que eu prefiro contratar é um cara que seja competente técnico e que tenha um comportamento alinhado com a cultura da minha empresa. Agora, se
essas perguntinhas ali do tipo, você prefere um cara bom tecnicamente ou ruim de comportamento, ou um cara bom de comportamento e ruim tecnicamente? Depende, pô. O quanto esse cara é ruim tecnicamente, qual que é a criticidade do trabalho dele, qual que é o critério do trabalho dele, qual que é o impacto de um trabalho mal feito naquele lugar. A gente precisa enxergar um contexto maior, mas preferência por preferência, eu prefiro o cara bom com comportamento bom. Esse cara ele é mais difícil de achar, o cara que é tecnicamente bom e tem um comportamento bom, certo? Sim. Como que você faz para achar esse tipo de gente? Contratar é o maior gargalo de qualquer empresa do Brasil e do mundo. Contratação é o ponto mais sensível de todas as empresas. Olha só, eu tenho um grupo de empresários que eu mentoro e é muito divertido, porque assim, são nichos completamente diferentes. Então você tem desde o cara que vende remédio na internet até o cara da construção. Então assim, são oceanos completamente diferentes. E é muito divertido, porque todos eles falam assim, não, a minha mão de obra é muito difícil de achar. A minha mão de obra é muito difícil de achar. Então se você chegar para qualquer empresário e uma queixa comum que vai haver entre todos eles não, mas é que eu tô com dificuldade aqui, porque, bicho, a minha mão de obra é muito difícil de achar. Aí eu tenho um restaurante, não, você não sabe, restaurante é muito difícil de achar. Não, eu tenho uma produtora de vídeo, não, putz, videomaker é muito difícil de achar. Então, existe uma falta de mão de obra qualificada, não só no Brasil, mas no mundo. O quanto você vê de notícias hoje, tipo assim, na minha empresa, por exemplo, a gente deve estar com umas 50, 60 vagas abertas, porque a gente não consegue encontrar pessoas qualificadas. Então a realidade é que sim, é difícil encontrar pessoas boas, tecnicamente, que esteja alinhado com os teus comportamentos ou o que você acredita sobre cultura. E como é que você faz para resolver isso? Tendo uma empresa legal para trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver uma empresa que tem uma cultura legal, que tem um endomarketing legal para que a equipe veja os benefícios de trabalhar naquela empresa, que você tem uma comunicação com o mercado legal, porque se você não comunica que você é uma empresa boa para trabalhar, você não gera nem desejo nas pessoas quererem trabalhar ali. Você precisa ter um plano de remuneração compatível com o que é oferecido no mercado. E se a tua mão de obra é muito difícil de achar, talvez você tenha que pagar um pouquinho mais do que é o padrão de mercado para que aquilo se torne um diferencial. É ideal que você tenha um plano de bônus interessante para que você retenha essas pessoas. E aí, com isso tudo bem formatado, aí você se torna uma empresa sexy que justifica as pessoas boas e bem qualificadas em todos os aspectos olharem para sua empresa e falar, porra, deve ser massa trabalhar naquele lugar.